Naquela noite, o silêncio da floresta foi quebrado pelo crepitar do fogo, pelas risadas altas e pelo tilintar de copos. Os alunos do primeiro ano da Universidade de Xangai, que também inclui nosso herói Lucas, decidiram organizar um acampamento conjunto durante a noite. Este evento é especial para o nosso herói, pois ao lado dele está sua namorada Mino, a mais doce, gentil e querida aos seus olhos. O sol se pôs há muito tempo, era hora de apagar o fogo, ir para as barracas e se preparar para dormir. Atrás do grupo de estudantes que caminhava para seus dormitórios, alegres, embriagados por uma noite agradável e pelo álcool, apenas um observava de perto nossos amantes, com um olhar cheio de malícia. Lucas rasteja animado para dentro da tenda com Mino, onde passarão a noite sozinhos. Mas o que esse cara está fazendo? Deixado sozinho com sua amada angelicalmente doce, nosso herói não conseguia esconder seus desejos. Ela era charmosa demais antes de dormir. Mas hoje Lucas recebeu uma recusa e uma promessa de fazer isso na próxima vez. Mino estava muito cansado. As esperanças do esperado final da noite não se concretizaram, mas nosso herói não quis apressar a garota, deixou tudo acontecer um pouco mais tarde. Depois de se desejarem boa noite, adormeceram ao som da floresta noturna, sussurros e farfalhar vindos de outras tendas. Um pouco mais tarde, durante o sono, Lucas sentiu um calor intenso, havia cheiro de queimado no ar, era difícil respirar e ouviu-se uma voz de homem comandando o fogo para queimar. A tenda foi envolvida pelas chamas e continuou a se aproximar do herói, era impossível apagá-la sozinho, e Mino. Enquanto dormia, implorando por ajuda, Lucas abriu bruscamente os olhos e deu um pulo, não percebeu imediatamente que era apenas um terrível pesadelo. Apenas um pesadelo, mas havia queimaduras nos meus braços e pernas, tudo parecia como se o fogo fosse real. O dormitório de Mino estava vazio, ela não estava por perto, nosso herói estava preocupado, já era tarde, estava tudo bem, talvez ela tenha acordado e decidido sair. Pegando uma lanterna, Lucas saiu da barraca, não tinha ninguém por perto, todos estavam dormindo há muito tempo. Ele decidiu seguir em frente pelo caminho, talvez sua namorada apenas tenha decidido dar um passeio. O grupo escolheu um local bem pitoresco para acampar, e a luz das estrelas não foi ofuscada pelas luzes da cidade. A voz de Mino foi ouvida em algum lugar ao lado, suas palavras eram obscenas e seu tom de flerte era claramente visível. Isso não pode ser verdade, se você chegar mais perto pode não ser o que parece. Acalmando-se, Lucas caminhou cuidadosamente pela grama recém-pisada ao longo do penhasco. Chegando mais perto, viu sua amada nos braços de outra. Era difícil acreditar, pois ela sempre foi tão inocente. Mino disse que não gostava nem um pouco de Lucas, o que o cara que a abraçou claramente gostou. Seus olhos eram frios, suas palavras eram cruéis, como se na frente dele estivesse uma garota completamente diferente. Como é doloroso, tudo aperta no seu peito. Você tem vontade de chorar, gemer, mas precisa se conter, não pode deixar ele ser visto de forma tão patética. Suas mãos tremem, suas pernas se seguram, fazendo Lucas tropeçar e voar direto para o penhasco. Nos primeiros segundos, nosso herói não entendeu o que havia acontecido, não teve tempo de recobrar o juízo com a traição da garota, e agora uma morte tão estúpida se aproxima. Ele caiu em algo duro, não havia terra, nem grama, e não eram pedras. Todo o seu corpo estava doendo muito com o golpe, provavelmente ele não conseguiria mais se levantar e ele sentiu como se a vida o estivesse deixando lentamente. No local onde nosso herói caiu, há muitos séculos, após ajudar Lady Ninel a salvar os céus, Kiron teve que se selar. Seu corpo morreu há muito tempo. É difícil dizer quanto tempo se passou desde então. Lucas caiu direto no selo, sentiu que seu sonho, o fogo e esse lugar estavam de alguma forma ligados. Kiron ficou surpreso com esta libertação. Este menino deve ser seu descendente, já que seu sangue foi capaz de destruir o selo. O corpo humano à sua frente estava morrendo, todos os ossos estavam quebrados, mas como a divindade agora está livre, seu espírito enfraquece. Kiron pensou que a Terra não desapareceria e o céu não entraria em colapso se ele deixasse sua nave atual, e que ele salvaria a vida de seu descendente. O corpo de Lucas foi envolto em chamas, ele sentiu como a vida voltava para ele com uma dor selvagem. Seu grito pôde ser ouvido a longa distância. Mino ficou preocupado que Lucas tivesse descoberto a verdade sobre ela. Mas essa excitação não durou muito. Ela rapidamente voltou às preliminares com seu novo namorado. Enquanto isso, o corpo de Lucas parecia devorado pelo fogo, ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Línguas de fogo se espalharam pelo corpo, braços e pernas, a dor tornou-se agradável. O tratamento com chama divina ainda é um prazer,
A dor é insuportável. Kiron salvou Lucas da morte, mas seu espírito agora está no mesmo corpo. A divindade começou a se perguntar que tipo de garota existia por causa de quem o cara quase morreu. Mas entregando-se às lembranças, ele pensa que nada mais pode ser esperado de seu descendente. Kiron decide pegar o corpo emprestado e voltar ao local. Ele pula tão alto que chega rapidamente ao topo. Ele sobe até o topo da árvore e observa zombeteiramente o que está acontecendo. Mino percebe Lucas, e não está totalmente claro por que ela está mais preocupada que seu engano tenha sido descoberto, ou o que ele poderia ter visto se ela não o tivesse notado. E o desconhecido parecia estar esperando que eles fossem encontrados, embora diga o contrário. Nosso herói pula da árvore e continua zombando de seu sigilo. Por que reprimir tão alto por medo de ser notado? Ao que o estranho responde com o desejo de observar esses perdedores que pegaram suas garotas traindo, observar a expressão lamentável em seus rostos e lembrá-lo de como ele se divertiu bem com Mino. Os discursos provocativos continuaram, questionamentos sobre o que Lucas poderia fazer, talvez ele desse um soco na cara. A oferta é, obviamente, muito tentadora e será cumprida com prazer. Nosso herói salta com velocidade desumana, tão rapidamente que ninguém teve tempo de entender onde ele desapareceu. O estranho olha em volta, sem entender o que esperar. Ouve algo vindo da esquerda, depois da direita, e tudo isso acontece em um instante. Só que ele olha para trás e vê uma mão voando em direção ao seu rosto, mas não tem tempo de fazer nada. Bem, Kiron vingou Lucas com as próprias mãos, jogando o bastardo no chão para que a marca permanecesse. Que poder incrível! Com tal e tal físico, o estranho a princípio ficou confuso, mas parece que não ficou particularmente surpreso. Além disso, não parece estar pensando em desistir. Kiron sentiu uma aura sinistra de possessão emanando do cara abaixo dele. Ele está se transformando em algo. Uma força que não é humana começou a crescer visivelmente em seu corpo. Ele se transformou em outra coisa. Garras, chifres. Seu corpo começou a crescer, suas veias inflaram. O monstro agarrou nosso herói e o jogou para frente como se ele não pesasse mais que uma bola. Kiron, mal tendo tocado o chão com os dedos, habilmente caiu de pé. A criatura à sua frente havia completado sua transformação, não restava quase nada de humano nela. Os Largeor são um antigo clã de espíritos demoníacos. Kiron os encontrou muito antes de ser selado, eles ainda não foram exterminados. Eles sobreviveram habitando corpos de pessoas, assim como o divino habitou o corpo de Lucas. Horrorizado com o que estava acontecendo, Mino simplesmente perdeu a consciência. E Krupnorog começou a salivar. Tendo comido Lucas e a divindade dentro de seu corpo, ele ficará muito mais forte do que agora. O que, claro, não será tão fácil. Afinal, Kiron não é tão simples. E por que não experimentar carne frita depois de um sono tão longo? Tomando uma posição, Krupnorog parecia reunir poder demoníaco em seus chifres, preparando-se para um golpe poderoso. Mas ele recebeu um golpe fulminante na testa e foi derrotado. O corpo humano é muito fraco. Se Kiron estivesse em seu corpo, com um tal golpe ele teria queimado toda a floresta desta montanha até os alicerces. Mas mesmo esse golpe foi suficiente para derrotar um oponente fraco. Ele deu um tapa nele uma vez e ele já se transformou em homem. Mas ele ainda está vivo e, como tem uma conexão com o clã demoníaco, ele não tem escolha a não ser matar. O espírito demoníaco apressou-se com medo de deixar o corpo, formando um caroço e murmurando alguma coisa. Quando ele deixou completamente o corpo, suas palavras tornaram-se mais legíveis, pedidos de misericórdia e perdão. E a aparência levantou muitas questões. Foi ele quem tomou posse do corpo do estranho, mas onde estava todo o poder que se sentia no ar? Continuando a implorar por misericórdia, o pequeno e inofensivo espírito disse que não pertencia ao clã demoníaco, era apenas um pequeno espírito preso. Parece que Kiron dormiu muito se ele não soubesse da existência de tais espíritos. O pequenino pegajoso está pronto para lhe contar o que o antigo espírito perdeu no cativeiro. Uma misteriosa catástrofe levou os clãs de deuses e demônios ao completo extermínio, mas suas almas conseguiram sobreviver a esta tragédia. Eles não tiveram escolha senão encontrar refúgio nos corpos de seus descendentes, nos quais flui o sangue de seus clãs. Essa simbiose permitiu o uso do poder e ficou conhecida como obsessão. O que aconteceu com Ninel? Stick interrompeu esses pensamentos. Prometendo que nunca faria mal às pessoas, ele continuou a implorar por misericórdia. Mas Kiron ficou surpreso com tal atrevimento. Recentemente ele ameaçou devorá-lo, ao que ele respondeu que não era capaz de comer uma pessoa e só queria provar o poder espiritual. Parecendo plausível, parece que tudo é realmente como diz o pequeno espírito. Kiron não é o deus da morte e não vai matá-lo,
mas não se esqueceu de lembrá-lo que se ele fizer algo assim de novo, haverá um espetinho de carne. Mas ainda haverá punição. Lucas deve ser forçado a descarregar sua raiva, já que eles compartilham o mesmo corpo. No dia seguinte, nosso herói acordou em seu dormitório. Tudo parecia um longo sonho, e seu corpo doía como se tivesse passado por um rink de patinação. Cair de um penhasco também é um sonho. O espírito de Kiron voou por trás e pediu para não fazer barulho de manhã cedo. Lucas pulou para trás horrorizado, chamando insultuosamente a divindade do fogo de demônio. Como o deus do fogo pôde fazer isso? E naquele momento nosso herói percebeu que todos os acontecimentos de ontem não foram um sonho longo. Enquanto nossos dois heróis se conheciam, alguém se aproximava rapidamente da tenda. Algo aconteceu com Mino e Thomas. Lucas começou a se arrumar às pressas. Uma multidão de estudantes se reuniu em um só lugar. Alguns riram, alguns ficaram chocados, muitos pegaram seus telefones. As meninas estavam discutindo ativamente sobre Thomas. Lucas correu até a multidão. Estava muito preocupado que algo ruim tivesse acontecido com Mino. E Kiron parecia saber o que esperar. Aparentemente esse era o castigo que ele estava falando ontem à noite. Ao se aproximar, Lucas ficou sem palavras. Agora está claro que é todo esse barulho. Os alunos, claro, não vão perder essa fofoca. Agora Mino provavelmente terá dificuldades na universidade, ao contrário do cara. O celular de todo mundo tocava, mensagens chegavam para todos os telefones. Lucas tirou a sua, as fotos ficaram espalhadas por todos os chats com a legenda "O cara se vingou da namorada e do amante dela". Comentários foram escritos tanto a favor dessa punição quanto contra. Kiron, ao ver o celular pela primeira vez, ficou muito animado, mandou-o voar ao redor do nosso herói e o bombardeou com muitas perguntas. Parece que ninguém consegue mais ver espíritos. Todos decidiram que Lucas enlouqueceu, enforcou suas amantes e estava brigando consigo mesmo. Mas em qualquer situação ridícula você pode simplesmente fugir. E claro, não dar atenção ao espírito, para não criar mais situações constrangedoras. A divindade ficou ofendida com isso, decidiu lembrá-lo de sua grandeza e exigiu respeito. Mas aparentemente não valia a pena esperar respeito de Lucas. E além disso ele estava bravo com o enforcamento. Agora Mino com certeza vai deixá-lo. Eles estão tentando afastar o grande deus do fogo. Será que uma pessoa fraca realmente não quer o seu poder? Porque há muito mais pessoas no mundo, possuídas como Thomas, que são capazes de destruir sem muito esforço. Mas Lucas não queria se tornar um herói. Ele esperava que se algo acontecesse, um verdadeiro herói viesse na hora certa. No caminho de volta, ele disse que queria a vida mais simples de uma pessoa comum e nada mais. Chegando à cidade, avistaram um incêndio no dormitório feminino. O fogo crescia rapidamente e os bombeiros ainda não estavam no local. Uma estudante correu entre as pessoas e pediu ajuda. Sua amiga permaneceu lá dentro, mas a multidão apenas assistiu em silêncio. Todos a afastaram, não querendo participar. Por alguma razão, o amado herói de que Lucas falou recentemente não está em lugar nenhum. Kiron pensou que esta talvez fosse a única coisa que não mudou com o tempo. Em algum momento, pareceu que um sorriso apareceu no rosto do aluno, que soluçava e implorava por ajuda. Lucas, embora sonhasse com uma vida tranquila, não conseguia ficar parado quando alguém realmente precisava de ajuda. Pegando uma garrafa de água das mãos de uma pessoa aleatória, ele se moveu bruscamente em direção ao albergue. Quando o herói não aparece, ainda vale a pena deixar pensamentos de calma e não envolvimento. Nem todas as pessoas são egoístas, não subestime a humanidade. Depois de se encharcar de água, ele correu para o prédio em chamas. Talvez não seja tarde demais e a menina está bem. Desde criança Lucas não era conhecido pela coragem, considerava-se bastante fraco. Procurei não me envolver em situações desagradáveis, fingindo ao máximo que não as percebia. A tal ponto que, ao saber do caso de Mino com um rapaz da universidade, Lucas tentou ao máximo não perceber, com medo de perdê-la. Mas hoje sua paciência acabou. Ele não queria mais ignorar todos os problemas que aconteciam em sua vida e ao seu redor. Os alunos continuaram sentados e filmando, e os bate-papos voltaram a ficar animados com comentários ativos. A garota que corria de pessoa em pessoa e implorava por ajuda para a amiga claramente não esperava essa ajuda e, além disso, estava com uma raiva silenciosa. Nesse momento, Lucas subia rapidamente as escadas até o andar onde a pessoa supostamente permanecia. No corredor, as chamas saíam por trás de portas fechadas, a fumaça cobria o teto, mas era possível passar. Lucas correu até a porta e tentou abri-la. A maçaneta esquentou tanto que queimou sua mão. Depois de suportar a dor, ele ainda virou. A porta estava trancada. Nosso herói não sabia o que fazer agora. Não ousou se afastar.
mas ainda assim não conseguiu fazer nada. Enquanto Lucas se punia com seus pensamentos, a rua ficava mais barulhenta. Caminhões de bombeiros já haviam chegado ao prédio, afastado a multidão e se preparavam às pressas para resgatar as vítimas. Nosso herói pediu desculpas a Kiron por suas palavras e pediu ajuda, oferecendo seu corpo para que ninguém se machucasse. O espírito divino é muito forte, ao contrário das almas humanas. Quanto mais frequentemente uma divindade toma posse do corpo de uma pessoa, mais provável é que a alma da pessoa simplesmente desapareça. Em vez de doar o corpo, é melhor tomar emprestado o poder divino enquanto mantém a sanidade, para se tornar um. Agora a porta não é mais um obstáculo para Lucas, ele entra facilmente na sala. Os bombeiros veem algo voando por cima do pano de resgate esticado. Deve ser uma pessoa, precisam pegá-la rapidamente. Esta é apenas uma porta que deixou muitas dúvidas. Não houve explosão. Lucas caminhou até o banheiro, onde estava deitada uma garota nua. Aparentemente ela havia perdido a consciência por causa da fumaça. Esta deve ser a mesma Nana que a garota abaixo implorou tão persistentemente para salvar. Enquanto nosso herói a examinava variativamente, ela recobrou o juízo. Lucas ficou confuso, pois ela estava sem roupa, e era uma beleza, e além disso, ele estava olhando para ela no banheiro. Quando Nana percebeu isso, ficou alarmada. Como esse pervertido chegou aqui? Aparentemente, ao perder a consciência, a menina não percebeu que havia um incêndio no dormitório. Tudo ao redor estava cheio de fogo e fumaça. Prateleiras carbonizadas queimavam, caíam e quebravam janelas, derrubando móveis. Nana ficou muito assustada, mas Lucas destruiu o armário voando em sua direção com um só golpe. Ela ficou maravilhada com o poder e não conseguia entender por que ele não prestava atenção ao fato de sua mão estar queimando, mas parecia que ele não o estava machucando. Lucas a pegou nos braços. Nana sentiu admiração. Que tipo de salvador maravilhoso veio até ela? Por um buraco na parede eles se aproximaram da borda. A garota tinha muito medo de altura. Seu herói iria mesmo pular. Claro, Lucas fez isso, porque havia uma tábua de salvação para eles. Embora com poder divino, não era tão necessário. Em estado de choque, Nana perdeu a consciência novamente e foi levada por uma ambulância que chegou ao local com bombeiros. Quando tudo acabou, Lucas libertou a alma de Kiron de seu corpo. Nosso herói sentiu que devido ao fato de sua alma e corpo estarem fracos, ele sucumbiu facilmente à influência do poder divino, como se tivesse mudado muito em pouco tempo. A aluna, que todo esse tempo estava preocupada com a amiga, veio agradecer ao Salvador. Algo realmente a incomodava. Ela apertava a mão dela com tanta força que parecia que estava com raiva, mas Lucas não prestou atenção. Ele apenas respondeu com vergonha que não poderia fazer de outra forma. O aluno garantiu que sem dúvida merecia gratidão e depois fugiu, olhando-o mal na despedida. Embora Lucas fosse ingênuo demais para notar, Kiron definitivamente percebeu. Não apenas virou, mas sentiu uma aura maligna. Talvez este aluno também esteja possuído. É impossível dizer com certeza, mas provavelmente o espírito de uma pomba de inveja. Lucas conhecia o nome, tendo-o visto muitas vezes no livro das montanhas e dos mares, um antigo tratado chinês que descrevia a geografia real e mítica da China e das terras vizinhas e as criaturas que ali viviam. Assim como outros livros sobre espíritos, provavelmente referindo-se como fonte ao primeiro, que deixou Kiron indignado. Onde podem aparecer informações sobre espíritos, demônios e deuses do céu nos livros humanos? O único livro onde você pode descobrir mais sobre eles é a Enciclopédia de Monstros, escrita por Young, que coletou informações sobre todos os 11.520 espíritos, demônios e deuses. Lucas quis saber onde comprar esta enciclopédia, ao que recebeu a resposta de que o livro estava perdido há muito tempo. Dando um passo para trás, nosso herói pisou em um livro que de alguma forma caiu da posição do autor. Tendo se desculpado por danificar a mercadoria e prometido comprá-la, Lucas decidiu ver que tipo de livro era. Esta é a Enciclopédia Young. Que sorte, mas Kiron não disse que estava perdida. Foi o próprio Young quem ficou na frente deles. Parece que durante a grande catástrofe, alguns sortudos conseguiram salvar seus corpos. E como o deus mais antigo, existente desde a criação do mundo, se tornou um comerciante comum. Yank não se tornou um espírito e precisa comer. Que choque Kiron experimentou quando soube que Yank às vezes lança streams para doações. Enquanto isso, Lucas encontrou uma rola de inveja, já que o livro é original, pode ser confiável com segurança. Yank não era muito bom em desenho, mas o conteúdo é muito mais importante que a imagem, não é? A pomba tartaruga da inveja inclina as pessoas à inveja ao usar esse sentimento como alimento. Os objetos de inveja escolhidos pela pomba tartaruga logo morrerão devido aos infortúnios que causou.
Parece que Nana ainda está em perigo, pois sua amiga foi ao hospital, ao que parece, para terminar o que começou, e nossos heróis devem parar com isso. Lucas ouviu uma voz familiar atrás dele, sua antiga namorada, de alegria, pulou em seus braços correndo, pois eles não se viam há muito tempo. Ficou óbvio pela reação do nosso herói que esta não foi a primeira vez que Emma pulou sobre ele. Kiron a confundiu com um cara, mas Lucas explicou por que esse cara tem músculos peitorais tão grandes. Acontece que todos já sabiam de sua separação e, como uma verdadeira amiga, ela veio aliviar seu sofrimento e apoiar, louco por esportes, para dar 300 voltas para que todas as tristezas fossem esquecidas, mas Lucas não conseguia apreciá-lo. Mas Kiron gostou dessa atitude. Nosso herói não resistiu a apagar o fogo que rompeu de tais discursos. Ele esqueceu que Emma não pode ver a divindade, mas ela pode ouvir perfeitamente o que as pessoas dizem. Tendo inventado muitas coisas importantes na hora, Lucas fugiu da situação embaraçosa e no futuro não deve ser esquecido. Vendo que sua querida amiga estava completamente bem, Emma parou de se preocupar e fugiu na outra direção. Lucas e Kiron foram ao hospital para verificar se estava tudo bem com a mulher resgatada. Na porta, nosso herói estava preocupado, não sabia se comunicar com as garotas e diante de pessoas tão charmosas ficava completamente perdido. Mas quando ouviu uma conversa entre dois amigos do lado de fora da porta, de empolgação ele se esqueceu do constrangimento da conversa. Abrindo a porta, a primeira coisa que olhou foi para Nana para ver se ela estava bem. Parado entre as meninas, ele pediu à mulher possuída que fosse embora e a deixasse conversar com a paciente. Tendo contado toda a verdade a Nana e mantido silêncio sobre os descendentes demoníacos, Lucas ficou absolutamente satisfeito consigo mesmo, mas aparentemente a garota não queria acreditar em tais acusações. Mas como Nana adormeceu no banheiro, ou como explicar o fato de todas as janelas e portas estarem bem fechadas e por que sua querida amiga não estava no quarto durante o incêndio? Nana não acreditou. Que acusações descaradas, ela pediu para Lucas ir embora. Em resposta, ele pegou uma xícara de chá deixada pela mulher possuída ao lado da cama. Ele tinha certeza de que este chá era definitivamente mais uma tentativa de assassinato, caso contrário, por que todas essas gentilezas? Nana não conseguia entender que tipo de pessoa normal era e como reagir a tal comportamento. Como você pode tirar chá de uma pessoa doente? Enquanto caminhava pelo corredor do hospital, Lucas cuspiu em sua mão algo que parecia um pequeno inseto. Kiron franziu a testa. Aparentemente ele já havia encontrado essas sanguessugas subaquáticas mais de uma vez, elas se escondem na água. Se alguém for engolido, a carne começa a apodrecer e fica coberta de úlceras, transformando a pessoa de forma irreconhecível. A vítima preferiria de bom grado a morte a tal vida. A pomba tartaruga da inveja quer que Nana tenha uma morte dolorosa. Ela não deve ter sucesso. Enquanto Kiron provocava Lucas sobre se sua persistência tinha alguma coisa a ver com sua boa aparência, Turtledove ficou na esquina. Ela já sabia que Nana não tomava aquele chá, por impaciência ela estava pronta para qualquer ação. Obcecada pela inveja, ela não conseguiu acalmar seus sentimentos, inventou muitos métodos de assassinato. Naquela mesma noite, entrando discretamente no hospital, ela entrou no quarto de Nana. Não mais se preocupando com o sigilo, a mulher possuída segurou uma faca nas mãos, parada ao lado da cama, ela sussurrou seus pensamentos doentios. Essa inveja tinha a ver com a beleza, e a menina estava impaciente para deixar muitas cicatrizes em seu lindo rosto. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Nana se virou bruscamente e parou a mão. Que aperto forte! Não era uma menina na cama, era Lucas, vestido com pijama de hospital e peruca de mulher. A possuída, furiosa, tentou descobrir onde ele havia escondido Nana. Mas nosso herói não escondeu ninguém. O paciente apenas se escondeu atrás da cortina, querendo se livrar das dúvidas. Não havia mais necessidade de mentir. Ela viu a faca e ouviu gritos impulsivos. Nana não acreditou até o final, mas concordou com a apresentação porque os médicos encontraram em seu sangue um comprimido para dormir que não deveria estar ali. A possuída não queria que Nana morresse, apenas que a desfigurasse para que ela soubesse roubar namorados de outras pessoas. Quando Maia ainda não estava possuída, ela e Nana eram melhores amigas e ela tinha um namorado, Marcos. Pensando que esse amor era real, Maia deu sua inocência ao rapaz, mas enquanto ele estava no banho, chegou uma mensagem ao telefone, uma resposta de Nana pedindo para ele não escrever para ela. Tendo aberto o diálogo, ela leu como seu amante confessou seu amor à amiga e escreveu que esse relacionamento era apenas para se aproximar do amor verdadeiro, o que a mergulhou na dor e na raiva. A pomba da inveja encontrou sua vítima naquela noite. Não querendo ouvir desculpas,
Maia decidiu deixar o demônio sair. Suas mãos começaram a parecer enormes patas de pássaros com longas garras afiadas, e suas asas pareciam as dos anjos dos contos de fadas, só que pretas. Antes que Nana tivesse tempo de se recuperar de tal transformação, ela já estava pairando sobre a cidade nas garras de um monstro. Voando mais alto, Maia simplesmente a abandonou, não importa como, ela queria destruir rapidamente sua amiga. Nana estava indefesa, experimentando um horror selvagem, quase aceitou a morte. Mas quase no topo dos prédios baixos, Lucas pegou-a nos braços e colocou-a cuidadosamente no telhado do hospital. A fúria cresceu na pomba tartaruga da inveja, ela não entendeu de onde tinha vindo esse demônio e começou a arruinar todos os seus planos. Kiron não gosta de ser chamado de demônio, mas adora frango frito. Maia bateu as asas e penas de pássaros, afiadas como lâminas, voaram em direção a Lucas. Estava bem perto, mas conseguimos desviar. Ainda bem que a Turtledove não estava mirando na Nana, teria sido difícil protegê-lo logo de um ataque desse tipo. Tais poderes não são inerentes a simples almas demoníacas, o demônio deve ter matado algumas pessoas para obtê-lo. Você precisa decidir como lutar contra o inimigo bem acima da cidade, estando no chão. Kiron tinha essa habilidade, já que Lucas era um com a divindade, ele intuitivamente foi capaz de entender como dominá-la. Depois de se recompor, saltou tão alto que avistou a cidade inteira. Depois, descendo um pouco mais, pairou no ar. Voando acima da cidade, nosso herói se sentiu confiante e nem sentiu tensão ou medo de altura. Embora tenha valido a pena, no mesmo momento, tendo perdido o controle, ele caiu de bruços no telhado. É ingênuo supor que uma pessoa comum será capaz de aproveitar todas as possibilidades sem fazer nenhum esforço no treinamento. Tal visão divertiu a pomba tartaruga. Com uma espiritualização tão pobre, não seria difícil encher a barriga de espírito com um recipiente fraco. Mas ela não se alegrou por muito tempo. Embora o homem não tivesse muita força, ele sabia fugir. Mas Kiron não o considerava um fraco. Ele ficou surpreso com a rapidez com que Lucas dominou suas técnicas. Parece que esse homem é um verdadeiro talento. Não havia nada de especial em sua agilidade. Para uma pessoa que sofria bullying de todos desde a infância, era natural entender diferentes métodos de fuga. Acontece que o talento de Lucas reside apenas na fuga. A Rola está pronta para testar seus talentos, o que nosso herói fará se as penas não voarem até ele. Nana estava com tanto medo que não conseguia se levantar, apenas ficou sentada e observou muitas bombas voarem em sua direção. Mas Lucas conseguiu afastá-la e protegê-la, arriscando sua vida. Embora a divindade já o tivesse salvado da morte, talvez ele não estivesse correndo tal risco. Assim que ele conhece uma linda garota, ele imediatamente tem um azar. A Rola zombou de tal alto sacrifício, bajulação e nada mais. Mas será que um demônio tão lamentável poderia experimentar cuidados em sua vida? Como essas palavras irritaram a Rola, acelerei para baixo. Ela se preparava para tirar o máximo de penas que pudesse. De perto deveria ser difícil desviar. Nesse momento, Lucas percebeu que poderia atacar à distância, o que deveria ser utilizado caso não houvesse como atingir o inimigo. Ele reuniu a chama em sua mão, ela se condensou em uma poderosa bola de fogo e voou direto para a pomba tartaruga. As penas começaram a queimar, já era difícil ficar no ar, ela já estava bem mais baixa que antes. O que permitiu que Lucas saltasse e acertasse com toda a força, queimando o inimigo com fogo divino. A Rola acreditava que o cara estava possuído por uma alma demoníaca fraca, então ela iria simplesmente absorvê-la, mas agora ela entendia que obviamente era incapaz de vencer. Com o impacto, ela caiu tão rapidamente que um traço claro de uma queda forte permaneceu no telhado de concreto. Lucas se aproximou, com a intenção de enviar o demônio para o inferno, onde ele pertencia. Mas ao fazer isso, morrerá a menina possuída a quem pertence este corpo, que a pomba tartaruga queria usar como proteção. Ao que Lucas reagiu com frieza e disse que não gosta muito de gente, não está totalmente claro se isso era verdade ou algum tipo de truque. Com um golpe, ele a jogou mais perto da beirada do telhado e rapidamente foi até lá para continuar. Nana correu e agarrou a mão dele, implorando para que ele não tocasse na amiga. Ela não guardava rancor e se sentia um pouco culpada por aquele incidente. Temendo que a divindade realmente a matasse em corpo humano, a pomba tartaruga decidiu deixá-lo o mais rápido possível. Embora isso prejudicasse seu desenvolvimento, era melhor do que simplesmente morrer. A alma demoníaca, parecendo um pequeno caroço cinza, girou e saiu correndo, prometendo se vingar. Naquele mesmo momento, do nada, um cara mascarado e com um grande machado saltou e cortou a pomba tartaruga.
Lucas e Nana foram pegos de surpresa, ele caiu bem na frente dos dois, não ficou claro de que lado ele estava ou de quem. Ele segurou a alma da pomba da inveja em sua mão, empunhando-a como um troféu. Nosso herói foi dominado por uma raiva incompreensível, ameaçadoramente, correu e agarrou o cara pelo colarinho. Por que tais cenas? Por causa da alma demoníaca, o que importa quem impede isso? Como Lucas não tem chance de lidar com a pomba tartaruga da inveja, ele resolveu desabafar com o cara da máscara. Ele, é claro, não se importa nem um pouco, mas com o nível atual de conexão espiritual, é improvável que nosso herói consiga continuar. O estranho sabia disso muito bem, ele estava muito familiarizado com as peculiaridades do uso do poder divino. Lucas caiu de joelhos, sangue escorrendo de sua boca. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo com seu corpo, pois a pomba tartaruga nunca havia conseguido machucá-lo gravemente. Nana ficou muito assustada e não sabia como poderia ajudar, correu e começou a chorar confusa e tentar descobrir o que estava acontecendo. O estranho começou a explicar que como Lucas lutou de forma imprudente e consumiu excessivamente o poder da espiritificação, a energia ígnea começou a circular aleatoriamente em seu corpo, aproximando assim o seu fim. Nana não conseguia entender o que ele estava tentando lhe dizer e implorou que explicasse em uma linguagem mais simples. E ele comparou isso a uma febre muito forte. A consciência pode ser afetada e, na pior das hipóteses, ele simplesmente morrerá se a temperatura não baixar. Afinal, eles estão no telhado do hospital. Nana decidiu que poderiam levá-lo ao médico. Embora não seja uma simples febre, é improvável que o remédio consiga ajudá-lo, mas pelo menos algo pode salvar Lucas. Você não pode simplesmente deixá-lo morrer. Parece que o cara da máscara sabe ajudar, mas ele se comportou de maneira duvidosa ou pensativa, contou para Nana sobre os poderes, mas ela não conseguiu entender tudo. Acredita-se que assim como a escuridão pode inundar a luz pode dissipar a escuridão. O atributo da energia ígnea em seu corpo refere-se à luz. Se for equilibrado com a energia adequada, então há uma grande probabilidade de alcançar a harmonia, o que pode salvar ele. Nana ainda não conseguia entender nada e tentou obter a resposta mais simplificada possível, o que ela deveria fazer, para transferir a energia das trevas do princípio feminino, de boca em boca, o que a chocou muito. Como uma princesa adormecida, ela teve que beijar Lucas para que ele acordasse, mais rápido, ele não duraria muito, e que esse beijo seja de gratidão por tudo que ele fez por ela. Embora Lucas estivesse inconsciente, Nana ficou muito envergonhada neste momento, tocou timidamente seu rosto com uma das mãos e puxou cuidadosamente seus cabelos para trás com a outra. Reunindo coragem, ela finalmente o beijou. A princípio Lucas não mostrou nenhum sinal de vida, mas de repente ele pressionou Nana com força, não permitindo que ela saísse, e começou a beijá-la apaixonadamente. Que tarada! A garota ficou indignada com tamanha imprudência. Pulando para o lado, demonstrou seu descontentamento com toda a sua aparência, o que obrigou Lucas a dar desculpas, pois o culpado era Kiran. Assim, ele recebeu dela energia escura, que ela ofereceu voluntariamente. Nana ergueu os olhos com medo, ela viu claramente um fantasma na sua frente, como ela primeiro pensou. Aparentemente, ao transferir sua energia das trevas, Nana despertou sua própria energia espiritual, então ela foi capaz de ver a divindade. Ao discutir as novas habilidades de Nana, o mascarado chamou Kiran pelo nome, embora ninguém tivesse se apresentado a ele. Então eles se conhecem. Na era moderna, encontrar uma divindade antiga é muito raro. Chegou a hora de se apresentar, tirando a máscara. O cara disse o nome dele, Leon, mas embaixo da máscara não tinha rosto, nem cabeça. De onde Nana já estava inconsciente. Mesmo depois de ver a divindade ela estava prestes a cair, e agora tem um cara sem cabeça. Muitos choques em uma noite para uma garota fraca. Leon sugeriu transferi-la para um lugar mais conveniente e continuar a conversa em sua casa. Existem algumas maneiras de se fundir com o espírito. Uma delas é procurar um descendente que tenha parentesco de sangue com o espírito, e a outra é dominar uma pessoa através da fraqueza de seu caráter. Porém, durante todo esse tempo, Leon existiu dentro de um homem chamado Thomas e dormiu profundamente até que sua cabeça desapareceu misteriosamente. E então a divindade acordou e ganhou o controle total sobre o corpo. Sim, Lucas tinha ouvido rumores circulando pela universidade recentemente de que havia um assassino andando pela cidade, decapitando suas vítimas. Kiran estava feliz por seu velho amigo, porque se seu hospedeiro morresse, ele ganharia controle total e poderia usar o cadáver para seus próprios propósitos. Ele é então forçado a se amontoar no mesmo corpo de Lucas, um idiota inútil, embora pudesse agradecê-lo.
Leon interrompeu a discussão sobre quem era mais importante, levantou a mão e começou a desabotoar o botão da manga. Um cadáver permanece um cadáver, e nenhum poder divino pode manter um cadáver fresco para sempre até que a cabeça de Thomas seja ressuscitada. Nana recobrou o juízo, inclinou-se um pouco na esquina, sem ousar se aproximar. Após ouvir a última parte da conversa, ela se perguntou como Leon iria reviver o corpo se ele já havia sido decapitado. O portador da alma divina não morrerá mesmo se for privado de sua cabeça, mas por que Nana está falando na esquina? Para que o corpo sem cabeça não aterrorizasse a garota, Leon decidiu que se ela visse o rosto dele não ficaria tão assustada. Lucas e Nana observaram surpresos enquanto ele se despia, e Kiron ficou feliz em ver seu velho amigo, que não havia mudado nada. O medo e o horror desapareceram do rosto de Nana, agora ela experimentou emoções completamente diferentes do que viu. Não era nada assustador, mas enlouquecedoramente ridículo. Talvez não tenha sido totalmente diplomático, mas Nana riu alto, com tanta força que foi impossível conter as lágrimas. E Lucas também não conseguia parar, embora não tivesse medo, e em geral estava convencido de que nada mais poderia surpreendê-lo, até o momento em que viu uma visão tão absurda. Os estudantes continuaram a rir até Leon vestir a jaqueta, eles ainda se reuniam para discutir assuntos. Na TV, no canal de notícias, começaram a falar do assassino, parece que é disso que eles precisam. O casal foi encontrado decapitado no coração do parque da cidade. A polícia está investigando, mas tem encontrado dificuldades. Por isso pede-se a todos que tenham cuidado e não saiam tarde de casa. No grupo da Nana, esse tema foi levantado durante as aulas e os alunos foram questionados sobre o mesmo. Todos esses incidentes não são obra de mãos humanas. Muito provavelmente, o demônio no corpo do possuído precisa da cabeça das pessoas para sua encarnação em um monstro. Lucas ficou chateado com a notícia e Kiron sugeriu que o demônio provavelmente era pequeno e fraco. Mas Leon, investigando cada incidente, encontrou vestígios de poder demoníaco residual e, aparentemente, o assassino está longe de ser um fraco. Então não se pode permanecer inativo, caso contrário não se sabe a que isso poderia levar. À proposta de união, Kiron respondeu com ridículo. O próprio deus antigo Leon de repente começou a se preocupar com o destino da raça humana. Por que fingir ser um herói? Porque ele só quer a cabeça de volta e isso é tudo. E na verdade, ele não é como a senhora Ninel, ele absolutamente não se importa se a raça humana existe ou não, assim como Kiron. Tudo o que você precisa fazer é machucá-lo, e o agressor passará o resto da vida como um monte de cinzas. Como Leon observou, milhares de anos se passaram e o ego de Kiron ainda é imenso. O deus padroeiro do fogo é muito forte, não há dúvida, mas agora ele é simplesmente um espírito guardião. Os limites do poder da divindade são determinados pelo potencial do descendente, contando com um portador fraco, covarde e lento. Somente demônios patéticos, como a pomba tartaruga da inveja, serão capazes de fazê-lo. Os olhos de Kiron brilharam e ele pretende passar os próximos dias treinando, mas parece que seus planos não coincidem com os planos de Lucas, que continua insistindo em uma vida humana simples e tranquila. O rosto de Kiron ficou mais sério. Se nada for feito não haverá vida pacífica. Os possuídos, ao devorar sua própria espécie, aumentam sua força e é improvável que poupem alguém por fraqueza. Além disso, se Kiron for consumido, sem o apoio do fogo divino, é improvável que Lucas dure muito. Se você quer viver é preciso ficar mais forte, e Lucas aceitou essa verdade. O fim de semana acabou e na manhã seguinte todos os alunos foram para as aulas. Depois de uma noite tão agitada, eu queria muito dormir. Lucas bocejou tanto enquanto caminhava para o escritório que quase rasgou a boca. O amigo Finn veio até ele, para saber onde ele esteve a noite toda. Ele nunca mais voltou para o quarto, mas como responder? Entrando no escritório, Lucas viu sua ex-namorada com um novo companheiro, Jerry. Por um momento ficou surpreso. Mas, ao observá-los se beijando nas últimas fileiras, suas emoções revelaram-se muito mais frias do que ele esperava. Sim, e esse amor era como se fosse uma demonstração, mino, para mostrar que ela não estava nem um pouco animada. Jerry, para se gabar de que garota linda ele estava agora. Finn mencionará a árvore da vergonha em voz alta. Ninguém colocaria o nariz para fora depois disso. Jerry, como um cara de verdade, ficou do lado da namorada. Ninguém ousa insultá-la. Mas, dizendo isso, Finn estava, é claro, pronto para responder por suas palavras e se ofereceu para resolver o problema no corredor. Lucas não precisava de proteção, pedindo ao amigo que não prestasse atenção. Ele comparou Jerry a um vira-lata que seria estúpido se retribuísse. O que fez Mino e seu novo namorado rirem na frente de todo o grupo.
Responder isso é se expor ao ridículo maior. Também é difícil ficar calado. Ambos ficaram magoados. Lucas dava a impressão de ser um idiota inexperiente, então por que ele parecia muito mais corajoso agora? A professora entrou na aula, anunciando o início da aula. Todos ficaram quietos e sentaram-se em seus lugares. Nosso herói não ouviu. Ele pensou em seus sentimentos. Ao ver Mino flertando com outra pessoa, não houve um pingo de tristeza ou decepção. Kiron, por estar conectado com Lucas, conhecia todos os seus pensamentos e começou a inserir seus comentários neles, tudo por conhecer uma rara beleza. Lucas ficou constrangido com tal diálogo, esqueceu que a divindade sempre esteve com ele, e para si mesmo tentou justificar que não era porque se apaixonou por Nana. Mas não se falou sobre Nana. Acontece que nosso herói se entregou. A aula foi interrompida por uma batida na porta. Todos os alunos e a professora se viraram para a saída, onde estava uma linda menina. Os rapazes não esconderam a alegria, e as meninas ficaram com inveja de como ela conquistou toda a atenção masculina com sua aparência. Era Nana. Ela queria muito conversar com Lucas e pediu para ele sair um pouco. Só de ouvir isso, todos viraram a cabeça em sua direção, o que interrompeu as discussões com Kiron internamente. A fofoca se espalhou imediatamente entre os alunos. As meninas discutiram que tipo de beleza ela era. E os rapazes não entendiam por que ela estava ligando para Lucas, por que ela precisava dele e que tipo de relacionamento eles tinham. Essas conversas levaram todos à mesma conclusão: Nana era sua nova namorada. E se sim, talvez eles tenham deixado Mino afinal. Por que tanta bagunça quando há uma beldade? Ela queria que Jerry a protegesse, mas ele próprio estava fascinado pela beleza de Nana. Lucas saiu do escritório, deixando todo o grupo continuar adivinhando. Ele ficou até um pouco satisfeito. Depois de perguntar o que ele precisava, Lucas continuou bocejando e comentando como tinha sido uma noite maluca. Mas como adormecer aqui? E mesmo a partir do momento do beijo, fenômenos estranhos continuam a acontecer no corpo de Nana. Os caras parados na esquina viram apenas um beijo. Uma noite maluca, algo errado com o corpo. Não é difícil adivinhar o que eles estavam fazendo. Nana se aproximou um pouco mais de Lucas e mostrou-lhe a água que ela segurava flutuando acima da palma da mão. Não está claro por quê, mas agora ela poderia controlar a água, assim como nosso herói, o fogo divino. Lucas não entendia como isso poderia acontecer, mas era melhor discutir essas coisas em um ambiente mais privado, para não se tornarem os esquisitos locais. Kiron, claro, sabia por que isso estava acontecendo, tudo, porque o poder espiritual de Nana havia despertado, e o espírito sofredor já havia prestado atenção nisso. Depois a conversa continuou no jardim da universidade. Não havia viva alma durante as aulas. Nana e Lucas sentaram-se à mesa em frente a Kiron, como se tivessem aulas próprias, estudos espirituais. Os espíritos sofredores, sem recipiente, podem desaparecer facilmente, por isso seguem constantemente corpos cheios de poder espiritual na esperança de preservar suas vidas. Nana estava com medo de ser possuída como sua amiga Maia, e então se transformar em um monstro assustador. É em vão. Porque os espíritos, como as pessoas, podem ser bons e maus. Há aqueles que descaradamente assumem o controle do corpo de seu hospedeiro, por exemplo, a pomba da inveja. E há aqueles, como o leão, que estão tentando de todas as maneiras reanimar o corpo de sua nave. No entanto, não se pode dizer que não há como resistir se um demônio maligno tentar assumir o controle do corpo. Maia facilmente foi possuída pela pomba da inveja porque seu espírito era fraco e cruel. Por isso ela não resistiu. Para suprimir o espírito que dorme dentro de você, você precisa treinar e fortalecer sua força espiritual desde os tempos antigos. Kiron tinha 2 pergaminhos de técnicas especiais, fogo fato e proteção contra a água escura. Cada pergaminho tem seu próprio começo, ou seja, luz e escuridão. Se uma pessoa decidir dominar essas técnicas por conta própria, inevitavelmente enfrentará a morte por calor escaldante ou frio incrível. Lucas já estava inventando algo sobre treinarmos juntos. Seu rosto ficou vermelho, como se tivesse recebido uma proposta para namorar. Depois de conversar um pouco mais sobre treinamento, eles foram para seus escritórios. Após o término do dia escolar, tendo ido para um lugar tranquilo, Lucas e Nana sentaram-se de costas um para o outro e começaram a praticar a concentração espiritual. Estando por perto, Kiron olhou para os rapazes com avaliação, acreditando que seu portador não se destacava particularmente por suas habilidades. Mas a menina, ao contrário, tem um talento considerável e em tão pouco tempo conseguiu fazer bons progressos. Parecendo cansado, Lucas parou a concentração e abriu os olhos. Esse é o treino do Kiron. O corpo se sente cansado, mas não há absolutamente nenhuma mudança.
A água desgasta as pedras. Onde é que logo no primeiro dia após o treino as pessoas sentiram mudanças significativas? Mas Nana não sentiu cansaço, mas sim uma sensação estranha, como se seu corpo tivesse ficado muito mais leve. Kiron mandou a garota para casa para um bom descanso e ordenou que ela continuasse com o mesmo espírito por 3 dias, sem perder o ritmo. Nana agradeceu ao mentor espiritual e saiu. Cansado, Lucas também estava prestes a descansar, mas Kiron parecia ainda ter planos para ele, dizendo que o treinamento estava apenas começando. Controlar o fogo divino exige muita força, não basta melhorar a força do espírito, é preciso treinar também o corpo. Durante 1 hora, Kiron ensinou artes marciais a Lucas, praticou golpes e agarramentos, o que era exaustivo. Dada a falta de almoço, a fome intensa a distraía constantemente e a impedia de se preparar. Além disso, se for necessário fortalecer o corpo, no mundo moderno existem locais especiais para isso. Não é necessário correr pela floresta e inventar desafios para si mesmo. Kiron ainda não viu as academias modernas. Lucas resolveu mostrar a ele que em um prédio há muitas salas para diversos tipos de atividades e uma piscina. Uma academia com aparelhos de ginástica para todos os grupos musculares, e não sob o sol escaldante, mas com ar-condicionado funcionando. Na esteira, Lucas viu sua amiga de infância Emma. Não há nada de especial em conhecê-la na academia, mas ela se surpreendeu. Nosso recluso realmente decidiu praticar esportes. Provavelmente vai nevar agora. Um estranho se aproximou deles, muito envergonhado, tentou puxar conversa com Emma. Apresentando-se como Léo, o chefe do clube de basquete, ele a convidou para um encontro. Sua altura era realmente impressionante e sua namorada parecia ser bastante popular entre os atletas. Enquanto Lucas observava tudo de maneira tocante, Emma pegou seu braço e se aproximou. Tendo respondido à proposta com o fato de ela já ter namorado, parece que estamos falando do nosso herói. Emma sussurrou em seu ouvido sobre o antigo acordo, de fingir ser seu namorado para que ela pudesse afastar os outros, para que Lucas se comportasse com mais naturalidade. A tal afirmação, Léo não reagiu de forma adequada, agarrou o adversário pelo colarinho e começou a insultá-lo na frente de todos. Como Emma poderia escolhê-lo em vez de um fracote, mas Lucas parecia feliz em descobrir isso. A galera resolveu treinar no ringue, meu amigo, por motivos óbvios. Não acreditou na vitória do nosso herói e tentou impedir a galera. Tendo prometido derrubar o adversário com um de sobra, Lucas não deu mais ouvidos e silenciosamente foi se preparar para a luta. Parada no meio da multidão de espectadores reunidos, Emma gritou de medo, fazendo com que nosso herói recuasse bruscamente. Léo, sem esperar o comando para iniciar a batalha, saltou para o ataque correndo, mas Lucas conseguiu se esquivar. Por um tempo, sem atacar em resposta, ele continuou a encurtar reflexivamente, enquanto Léo tentava provocar um ataque em resposta com palavras. Na verdade, esses ataques rápidos estão se tornando cada vez mais difíceis de evitar. Você precisa usar a técnica que Kiron lhe ensinou no treinamento. Tendo captado o momento certo, Lucas levantou-se e avançou em direção ao inimigo que corria em sua direção. Um poderoso percuto o atingiu no peito, fazendo com que Léo fosse ligeiramente levantado do chão. Como prometido, vitória de um só golpe. Emma não conseguia nem pensar que Lucas conseguiria lutar. A torcida gritava entusiasmada pela derrota do invencível campeão do ginásio. Nosso herói estava orgulhoso de si mesmo, finalmente vencendo sozinho. A multidão ao redor continuou discutindo a luta e se perguntando que tipo de monstro nocauteou o capitão do time de basquete com um golpe. Depois do treino, quando escureceu lá fora, Emma e Lucas decidiram jantar juntos em um restaurante barato. Pedimos hambúrguer, refrigerante e batata frita. Hoje tudo fica por conta da Emma. A menina sem dúvida levantou o assunto do sparring. Ela ficou muito interessada em saber quando Lucas aprendeu a lutar assim e por que ele não falou sobre isso. Citando sorte, ele mudou de assunto para Emma, porque ela não quer namorar ninguém. Fingindo que entendia tudo, fez uma pausa dolorosa, que deixou a garota nervosa. E então ele perguntou se ela não gostava de meninas. Emma ficou indignada com essa afirmação, mas é só uma piada. Na verdade, ela já tem alguém de quem gosta, então não aceita os sentimentos de outra pessoa. Enquanto Lucas zombava, brincando, do fato de Emma, com sua personagem, ter um objeto de admiração, um homem de aura impressionante passou bem perto por trás do vidro. A mesma aura que permanecia nas cenas dos crimes em torno das vítimas decapitadas. Lucas e Kiron imediatamente a sentiram. Despedindo-se rapidamente de Emma, correram para a rua. E a garota afundou na mesa frustrada. Que idiota! Realmente não conseguia entender sentimentos tão óbvios.
Lucas correu pela rua atrás dos resquícios da aura demoníaca, e então eles ouviram gritos vindos do beco. Provavelmente era disso que eles precisavam. Virando a esquina, ele viu dois cadáveres, novamente um casal sem cabeça, e ao lado deles estava a mesma garota de capa de chuva que havia passado pelo restaurante. Acreditando ter flagrado o criminoso em flagrante, Lucas deixou claro que não permitiria que ele escapasse. A garota se virou. Quem diria que ela teria a sorte de conhecer o irmão? Mas ninguém pretendia confraternizar com ela. Lucas juntou forças com Kieran e correu para o ataque. Sem se esforçar muito, ela virou todo o corpo e olhou com zombaria para o ataque que se aproximava. Assim como da última vez, Lucas quis usar o mesmo golpe que Kieran lhe ensinou no treinamento, mas antes que pudesse atingir o inimigo, recebeu um forte golpe no peito. Dor terrível, como se todos os ossos de dentro estivessem quebrados. Com um tal golpe nosso herói voou contra a parede. Satisfeita consigo mesma, a garota teve uma vitória fácil, mesmo ambas usando chamas, mas a diferença de força é colossal. Mas essa diferença não está a favor dela. Lucas se levantou e sorriu, como se tivesse sido levemente empurrado, e a dor já tivesse passado. Os espíritos simples não conseguem curar seu vaso tão rapidamente. Que tipo de poder é esse? Kieran mostrou seu rosto. Nas chamas do inimigo sentiu o poder de um velho conhecido, Bifan. E ele tinha razão. Bifan também mostrou o rosto. Uma linda imagem feminina apareceu diante de todos, igualmente severa. Mas naquele exato momento ela já estava abraçando Kieran alegremente, contando como sentia falta dele, sem esperar que nem mesmo o mestre teria que se transformar em espírito. Não haverá continuação da batalha. Ambas as divindades parecem se conhecer bem e estão ligadas por um passado comum. Bifan é uma fera divina, seguidora de Kieran, que está convencida de que não pode ser parente do caçador de recompensas. Uma garota de cabelos dourados chamada Wood e seu espírito guardião fazem parte de uma comunidade de caçadores de espíritos malignos. Então, em busca desse espírito maluco, eles vieram até a cena do crime, na esperança de encontrar pistas. Entre os caçadores, os demônios são considerados troféus. Quando vencem, têm todo o direito de absorver o poder espiritual de suas presas para aumentar seu nível. Mas Lucas não estava particularmente interessado nos negócios dos caçadores. Ele só queria encontrar o assassino decapitando pessoas inocentes. Talvez devêssemos unir forças. O assassino ataca apenas casais, e entre eles, pelo menos um tem espírito guardião. E como ambos têm tais guardiões, ao fingirem ser amantes, eles têm todas as chances de atrair a atenção do demônio bandido. Sem esperar resposta, Wood marcou um encontro no parque para as 19 horas do dia seguinte e se despediu. Que garota determinada, mas de qualquer forma, você precisa chamar a polícia primeiro. No dia seguinte, Lucas veio ao parque para um encontro falso, conforme combinado, mas Wood estava atrasado. Enquanto nosso herói esperava por ela na fonte, ele discutiu com Kieran se deveria confiar neles. Ele estava 100% confiante em Bifan, consequentemente, em seu navio. E então o diálogo deles foi interrompido pela aparição de Wood. Ela falava e agia como se realmente tivesse visto seu amante. Chegando mais perto, a garota pegou o braço dele e se apertou tanto que Lucas ficou extremamente envergonhado. Alguém gritou atrás deles, interrompendo a cena de amor. Os dois se viraram. Nana ficou na frente deles. A decepção estava claramente visível em seu rosto. Ela olhou para eles perplexa e queria descobrir o que estava acontecendo. Lucas estava realmente namorando essa garota. Nosso herói estava confuso. Estava apaixonado por Nana e não queria que ela entendesse tudo errado. Mas isso já aconteceu. Querendo aproveitar o encontro, Nana se virou e foi embora. Quem é ela afinal para Lucas criar cenas de ciúmes? Wood se pressionou contra o braço do namorado temporário, perguntando quem era a garota que estava conversando com eles. Eles planejavam passar a noite juntos. Lucas entendeu que não deveria correr atrás de Nana. Se eles se abrissem agora tudo seria em vão, mas ele estava muito preocupado com os sentimentos dela. Que assim seja. Quando o criminoso for pego, ele com certeza se explicará, mas agora eles precisam decidir o que farão a seguir com Wood. Claro que tudo o que se costuma fazer nos encontros é trabalho para a acompanhante, que ela leva a sério, por isso todo o percurso é planejado. Levando uma grande porção de pipoca e 2 copos de refrigerante, o casal dirigiu-se ao cinema, como é costume dos jovens apaixonados. Enquanto assistia a um antigo filme romântico, Wood gritou alto. Lucas poderia tê-lo apoiado, mas esta não foi a primeira vez que ele viu o filme, então ele não foi tão generoso com suas emoções. Os espíritos guardiões, amarrados aos seus vasos, também choravam enquanto assistiam. Kieran, claro, não esperava que o filme pudesse tocá-lo.
Depois, o casal foi para um restaurante caro, Lucas se sentindo desconfortável com roupas casuais. E ele não tinha dinheiro para algo assim, o que Woody pediu para não se preocupar, porque os caçadores ganham um bom dinheiro e hoje a comida fica por conta dela. Por fim, o garçom trouxe as bebidas, pedindo perdão pela espera, e o rapaz entregou uma taça de champanhe para a moça. Como que de propósito, o garçom largou a bebida antes que Woody pudesse pegá-la e derramou nela. Novamente se desculpando pelo erro, ele começou a limpar o derramamento e quis ajudar a menina com a roupa molhada, ao que recebeu uma recusa educada. Tendo entrado no banheiro, satisfeito consigo mesmo, o garçom olhou-se no espelho com um sorriso, a presa havia caído em sua rede. Foram ao cinema, jantaram em um restaurante, conseguiram atrair a atenção do assassino. Caminhando pela calçada e conversando sobre planos futuros, Lucas avistou um estabelecimento com placas para os namorados. Sem pensar duas vezes, nosso herói parou. Woody se ofereceu para entrar, ela levantou a cabeça e fez uma expressão questionadora no rosto. Olhando para cima, ele viu uma placa de um motel para casais. Claro, ele não queria oferecer algo assim, mas a imaginação de um jovem estudante não pode ser detida. Lucas, envergonhado, começou a fazer piadas delicadas. Pelo bem dos negócios ele poderia ir, ao que Woody resmungou e o arrastou ainda mais rua abaixo. Para ter problemas, é preciso ir a um lugar isolado. O pseudo-casal virou um beco. Olhando em volta, nem Lucas nem Woody conseguiram sentir nenhuma gota da aura do espírito possuído. Será que o assassino mordeu a isca? Kieron decidiu ajudar a tornar a isca ainda mais doce, colocando o casal um contra o outro. Lucas quase caiu em cima do companheiro, mas apoiou a mão na parede. Sim, com certeza parece mais romântico. Parado em um beco deserto, um cara prende a namorada contra a parede. Agora, de acordo com o roteiro, deveria haver abraços e beijos. Kieron e Biffan assistiram com entusiasmo do lado de fora, esperando pelo clímax da noite. Um pouco mais adiante, na escuridão, ouviram o tilintar de uma lata. Enquanto caminhavam, alguém tropeçou. O casal fugiu na esperança de que o criminoso finalmente aparecesse, mas Nana estava sentada no chão aos prantos, parecia que ela havia caído. Quando questionada sobre o que ela estava fazendo aqui, a menina começou a contar uma história obviamente fictícia sobre como ela estava andando em um beco escuro à noite e por acaso estava por perto. Lucas, considerando que o assassino não apareceria, resolveu se oferecer para ir a um lugar mais agradável para conversar. Naquele momento, um homem entrou no beco, notando que não teria mais oportunidade de conversar, pois todos morreriam aqui e agora. O rosto e a voz são bastante familiares, é o mesmo garçom do restaurante. Quando o possuído finge ser uma pessoa, ele vai trabalhar, e é muito mais fácil encontrar uma presa quando se trabalha com pessoas. Woody não deu mais ouvidos, bastou a confissão. Confiante em suas habilidades, ela reuniu o poder do fogo em seu punho e, acelerando, saltou sobre o inimigo, preparando-se para atacar. Com um aceno de mão, o assassino encharcou-a com algo viscoso. O cheiro lembrava a bebida que derramou sobre ela no restaurante. Inicialmente, era um veneno que não fazia efeito na saúde, mas atuava na força espiritual como relaxante. Nana esqueceu o ciúme e a raiva, agora estava cheia de medo, e Lucas não conseguia entender o que o garçom acabará de fazer. Woody imediatamente caiu exausto, incapaz até mesmo de se defender, muito menos de continuar a lutar. O assassino sentiu Biffan e teve certeza de que, ao isolá-la, as vítimas não teriam chance de se defender. Muitas cobras alcançaram a presa envenenada do corpo viscoso da cobra do possuído, mas Lucas correu, protegendo Woody. Parece que o assassino não sentiu a presença do segundo espírito guardião, mas com grande autoconfiança continuou a se sentir relaxado. Lucas liberou o poder de Kieron, uma aura de fogo rodeava, ele teria que pagar pelo fato de considerá-lo um fraco. Cobras demoníacas, criaturas viscosas, mas capazes de criar um escudo de água que impedirá qualquer ataque de fogo. Mas o fogo divino é muito mais poderoso do que qualquer ataque de um demônio menor, e o escudo não conseguiu deter nosso herói. Rompendo rapidamente a defesa, Lucas correu direto para o inimigo e bateu o mais forte que pôde. A cobra voou rapidamente contra a parede, parecia que a batalha havia acabado, mas não, com tal golpe o assassino só percebeu que teria que mexer. Geralmente ele não se deparava com casais onde todos tinham tutor, nem precisava brigar, bastava o veneno de cobra. E se o guardião de Lucas for realmente igual em força a Biffan, então ele terá que usar as técnicas mais poderosas. Vendo que o inimigo estava tramando alguma coisa, Woody tentou proteger Nana da melhor maneira possível em sua condição. As cobras moviam-se aleatoriamente ao redor do homem possuído, mas seus movimentos não pareciam um ataque.
Então o corpo pareceu derreter, e apenas a pele e as roupas vazias permaneceram, como se depois da muda. Kiron está nervoso. O inimigo está fora de vista e parece bastante perigoso. O veneno de cobra voou para Lucas, assim como para Woody, após o que ela caiu exausta. Mas agora este é um ataque completamente diferente. Este líquido não é veneno, mas o próprio inimigo, que assumiu a sua verdadeira aparência. Seu corpo de lesma é capaz de assumir qualquer forma. Enredando Lucas, o inimigo está prestes a absorvê-lo. Nosso herói estava quase no fim, mas Kiron, ordenando que ele se acalmasse, explicou como lidar com isso. Lucas ficou em silêncio, concentrando-se, reuniu o poder do fogo em seu corpo. O inimigo não esperava nada de bom dessa calma antes da morte. Parece que sua vítima não vai desistir. O fogo explodiu instantaneamente como uma explosão, espalhando o corpo disforme do inimigo em diferentes direções. Todos que foram capazes de ver o mundo espiritual puderam observar como uma grande força avançou para o céu como uma coluna. Lucas mais uma vez surpreendeu Kiron. Às vezes ele parece um fracote incurável, mas outras vezes mostra excelente potencial e talento. O corpo principal do assassino parecia muito mal, virando um pedaço de terra, recuperando-se muito lentamente. Foi possível ver a cabeça. Lucas se aproximou, viu que ele estava se movendo e o pegou no colo como se fosse uma espécie de pano molhado. O demônio se enrolou como uma enguia, assumindo a forma de uma cobra, escorregou de sua mão e disparou em direção a Nana. Woody, completamente exausto, fez tentativas inúteis de proteger de alguma forma a garota. Nana ficou tão assustada e confusa que nem lhe ocorreu fugir, e dificilmente teria conseguido. A cobra, contorcendo-se, evitou todos os obstáculos e mergulhou em seu corpo. Que corpo lindo! Tanta energia espiritual, centenas de anos de cultivo perdidos após o ataque de Lucas não pareciam mais uma perda tão grande. O que fazer agora com o assassino? Se você atacar agora, Nana sem dúvida sofrerá. Kiron garante que só há uma saída, matar a garota. Se Lucas não conseguir fazer isso, deixar esse assunto com ele. Mas nosso herói não está pronto para fazer tais sacrifícios. Deve haver outra maneira de salvá-la. Mas, infelizmente, os deuses não são onipotentes e Kiron assume o controle do corpo pela força. Depois de dar alguns passos à frente, percebe que Lucas se recusa a obedecer. Ele teve força e vontade para resistir. Nosso herói parece mostrar seus talentos apenas quando está seriamente motivado. Quando a cobra tomou conta do corpo de Nana, sua própria consciência foi para algum lugar muito mais profundo, onde ela não estava sozinha. A mesma linda garota que tinha semelhanças externas estava conversando com ela, devia ser um espírito dormindo no corpo de um descendente. Esse espírito é muito mais forte que a cobra. Quando ela acordou, ela o jogou para fora do corpo e assumiu o controle de Nana. Há quanto tempo ela estava dormindo, que algum demônio inútil se tornou tão atrevido e estava causando distúrbios no mundo humano? Kiron sentiu uma aura familiar emanando da guardiã Nana. Quem teria pensado que eles se encontrariam novamente sob tais circunstâncias? Nos tempos antigos, antes da grande catástrofe, quando Kiron ainda existia em seu corpo, ele se sentava debaixo de uma árvore e tocava uma melodia. O pássaro de fogo em seu ombro, fechando os olhos, apreciava os sons agradáveis. O barulho da floresta foi interrompido pelo barulho da água. Uma garotinha olhou para ele do rio. Ela não sentia nenhuma aura demoníaca e não era uma divindade. Segundo ela não tinha família, nem entes queridos e não tinha para onde ir. Então Kiron estendeu a mão para ela e a convidou para viajar pelo mundo com ele. Ela ficou surpresa a princípio e depois aceitou a oferta com alegria. Lucas, encantado por Nana viver agora e por seu espírito guardião ser um velho conhecido de Kiron, correu até ela. Mas as saudações que o aguardavam não foram tão calorosas quanto o esperado. O guardião se posicionou e balançou sua massa de gelo, preparando-se para atacar. Lucas mal se esquivou. Talvez ela não seja ela mesma. Talvez ela tenha perda de memória. Por que ela está atacando? Ela não é uma amiga. Parando por um momento, o guardião falou baixinho o nome de Kiron. Então ela gritou furiosamente ameaças de esmagar, pisotear, destruir e correu para cumprir sua promessa. Este não era o momento certo para explicar, mas Kiron tinha um ótimo plano de ação. Correndo descontroladamente, Lucas mal conseguia acompanhar seu guardião. Nana correu atrás, balançando a massa, tão perto que nosso herói sentiu a brisa nas costas. Parece que a guardiã da Nana é bastante desajeitada. Ela tropeçou e caiu inconsciente. Ele está cortado da mesma forma que seu vaso, ou talvez simplesmente tenha enfraquecido. Não importa quantos proprietários o corpo tenha mudado em pouco tempo. O poder espiritual desapareceu completamente. Lucas e Kiron estão seguros por um tempo.
Nosso herói se aproximou para verificar como Nana estava se sentindo, queria levantá-la do chão. Mas alguém de cima o acalmou. Ela gastou muito poder espiritual em sua primeira animação, ela deveria descansar. Ian, que está sentado na beira do telhado, ele chamou o espírito do guardião de Nana de Ange. Kiron rapidamente voou até ele, aparentemente para que ele não continuasse a balançar a língua. Parece que Woody o conhece. Ela correu para saber o que ele estava fazendo aqui e também ligou para o senhor presidente. Lucas e Kiron ficaram perplexos sobre qual presidente. Ian saltou, tirando do bolso um frasquinho, jogou-o nas mãos de Woody, dizendo que era um antídoto para o veneno da cobra das águas escuras, e que ela deveria usá-lo o mais rápido possível. Lucas pediu para parar de jogar. Que tipo de presidente ele é? Um trader comum que ganha dinheiro com streams. Mas não, o Sr. Ian era o presidente do Conselho de Caçadores de Espíritos Malignos e deveria receber o devido respeito. A organização foi criada por várias almas fortes, e como não há ninguém que entenda melhor os demônios e deuses, não é de surpreender que ele tenha recebido um convite. Kiron ficou interessado em saber se ele, um dos deuses mais fortes, realmente gostaria de conhecê-los ainda mais do que ele. Mas devido às mudanças que ocorreram no mundo, até mesmo a lamentável cobra das águas escuras conseguiu se tornar mais poderosa. Não é de surpreender que existam outros espíritos fortes. E por falar nisso, a cobra está tentando rastejar para longe enquanto todos conversam lá. Lucas o levantou do chão como um barbante. O demônio começou a implorar por misericórdia. Ian perguntou se ele tinha consigo o livro da Enciclopédia dos Demônios, que ele tirou de sua loja. Ele pegou o livro. Mas qual é o sentido disso? Ele não está particularmente interessado no autógrafo. Mas a enciclopédia tem um uso prático. Os demônios são difíceis de destruir completamente, mas você pode selá-los em um livro e dourá-los gradualmente. Assim, o dono da enciclopédia de demônios e deuses ficará mais forte dependendo da quantidade de demônios que aprisiona no livro. Lucas abriu em uma página descrevendo as serpentes das águas escuras, trazendo o demônio para cima, como se o próprio livro o tivesse sugado. Colocar um selo espiritual só é possível se o inimigo for derrotado e enfraquecido. Depois que o selamento foi concluído, o demônio cobra se transformou em um desenho desajeitado de Ian. Kiron e Lucas continuaram avaliando sua criatividade. Um livro tão grande, mas o que acontecerá se você preencher todas as páginas da enciclopédia com selos? O autor, claro, cuidou da recompensa, um álbum de fotos pessoal de edição limitada. Muitas fotos diferentes de fantasias de diferentes profissões e personagens. Aqui está um maneco, uma freira, um marinheiro e de terno. Quem precisa de tanto mau gosto? Mas enquanto discutiam essas bobagens, alguém os observava do telhado do prédio. Parece que a verdadeira diversão vai começar em breve. Tem mais uma coisa. Como os caçadores recebem uma recompensa monetária pelo trabalho realizado, Lucas tem direito à metade pelo trabalho com Woody. Como a cobra das águas escuras pertence ao terceiro posto, vale 200 mil, então nosso herói recebeu 100 mil, o que é ainda mais do que ganha em um ano. Na verdade, o dinheiro é apenas um acréscimo agradável, uma verdadeira recompensa para o espírito capturado. A Demon Hunter Association é apoiada por muitas pessoas influentes, comerciantes, políticos, estrelas. É bem possível que cada um deles seja descendente de demônios ou deuses. Lucas não se importa muito. O que mais o preocupa é o que fazer com Nana. Depois de ouvir muitas piadas sobre a garota inconsciente, nosso herói pediu um táxi para o albergue. É tarde, a porta já está fechada, claro, mas a luz da janela do vigia está acesa. Aproximando-se dela, Lucas pediu para deixá-la entrar e colocou a namorada bêbada na cama, o que foi recusado. A mulher trabalha como vigia há muito tempo. Ela não acredita nessas histórias. Muitos caras inventam histórias diferentes só para entrar na ala feminina. Após ouvir mais piadas sobre a menina inconsciente, Lucas recebeu do zelador um guardanapo e uma camisinha. Depois ela simplesmente fechou a cortina. Que mulher de princípios! Mas não há nada pelo que culpá-la, por causa dos estudantes itinerantes que estão constantemente descobrindo como contornar as regras. Uma atitude tão rígida se desenvolveu. Kiron começou a examinar a bolsa com curiosidade. Que tipo de coisa redonda tinha dentro? Lucas corou muito. Certamente não queria explicar quais métodos anticoncepcionais foram inventados nos últimos tempos e como usá-los. Precisamos deixar a Nana em algum lugar para passar a noite. Não a deixe dormir na rua. Nosso herói reservou um quarto para passar a noite em um hotel próximo e levou a garota para lá. As impressões da sala são estranhas, mas no momento é a única disponível. Lucas deitou Nana na cama. O olhar dela cansada e indefesa era atraente demais. Virando-se de costas, ela murmurou o quanto estava com calor.
O cara não conseguia controlar seus pensamentos vulgares quando uma garota tão linda estava deitada na frente dele, e Kiron também o tentava fazer várias obscenidades. Lucas decidiu tomar um banho frio e esquecer tudo o que havia acontecido. Parado sob a água corrente, ele pensou nos demônios e no treinamento, na organização dos caçadores, sobre a qual aprendeu muito hoje, em como a vida cotidiana parecia estar cada vez mais distante. Você precisa parar de se estressar, tomar banho e adormecer, e pela manhã explicar para Nana como tudo acabou assim. A garota acordou em um quarto desconhecido com uma febre terrível. É difícil se acostumar com o corpo humano. Anja ainda era a dona da mente de Nana. Tirando a roupa exterior, ela foi para o banheiro em direção ao som da água. Lucas já havia fechado a torneira e estava secando os cabelos. Quando ouviu alguns sons atrás dele, ele se virou. Angie ficou na frente dele com um olhar ameaçador e não ficou nem um pouco envergonhada pelo fato de ele ainda não ter se vestido. Mas nosso herói ficou muito envergonhado com isso, gritou e tentou diligentemente se esconder o máximo possível com uma pequena toalha. A mulher possuída avançou sobre ele com os punhos, decidindo completar o assassinato que havia prometido a Kiron. Lucas, esquivando-se da chuva de ataques, tentou pular para fora do quarto apertado onde era absolutamente impossível evitar aquela maluca. Ele conseguiu correr para uma sala grande, mas Angie era tão boa em ataques à distância quanto em ataques de perto. Tendo sido atingido por um copo na cabeça, nosso herói caiu na cama. A garota pairava sobre ele, sem entender por que Kiron estava tão fraco agora. Matá-lo nesse estado não fazia sentido. Lucas tentou dizer que era uma pessoa simples. A divindade agora estava dormindo em algum lugar bem no fundo dele e não acordou. Mas Angie não queria ouvir pedidos de misericórdia. Ela sabia com certeza que aquele era o navio de Kiron. Isso bastava. De repente, seus olhos ficaram vazios, a mão que pretendia tirar-lhe a vida simplesmente caiu. Assim como a própria menina, seu corpo não deve ter descansado o suficiente e sua força espiritual desapareceu, assim como naquela vez no beco. Ela adormeceu abraçando Lucas com força. Agora é melhor não se mexer, quem sabe o que mais ela fará se você a acordar. Assim Lucas dormiu até de manhã num abraço perigoso, completamente imóvel, até que a própria Nana o acordou. Como parar de gritar e bater? Lucas não teve tempo de acordar e explicar tudo com calma, mas dá para entender a amiga dela. Ela não se lembra de nada desde o momento em que a cobra tomou conta de seu corpo. Ela também acordou de calcinha com um cara de toalha. Mesmo assim, Nana ouviu suas palavras de que tudo isso era um mal-entendido e sobre o novo espírito guardião. Depois da história com a pomba tartaruga da inveja, Nana ficou com muito medo de que seu corpo fosse tomado por um demônio. Então ela se transformará em um monstro, seu corpo ficará parcialmente coberto de penas, asas e garras crescerão e, sendo possuída, ela poderá prejudicar pessoas que lhe são queridas. Kiron tranquilizou Nana. Angie, claro, ainda é uma coisinha, mas não como aquele espírito caído que capturou um amigo invejoso. Ela pode ser considerada com segurança sua protetora em espírito. Mas se ela é tão boa, por que ela sempre ataca assim que recupera o juízo? As razões para esse comportamento estão em um passado comum com Kiron. A relação entre os dois é complexa, mas ele ainda não vai contar os detalhes. Tudo isso não é tão importante agora quanto o tempo. Um pouco mais e a aluna chegará atrasada às aulas. Preparando-se às pressas, Lucas e Nana se despediram na saída do hotel. Um conhecido os viu por acaso, se escondeu no mato e pegou o celular, tirou fotos, murmurando que sensação seria. E Kiron leva Lucas para treinar, pois se não fosse por Angie, a cobra teria conseguido escapar, pelo fato de não ter sido forte o suficiente para derrotá-lo na hora. Mas o albergue agora está cheio de gente, e se você for para as montanhas, nessa hora poderá tropeçar em companheiros de viagem indesejados. É difícil encontrar um lugar isolado. Claro que Lucas recebeu muito dinheiro, por que se preocupar se você pode alugar um apartamento? Entre os muitos anúncios, encontraram um lugar bastante decente para morar, mas o preço era suspeitamente baixo. Mas vale a pena ver ao vivo e conversar com um corretor de imóveis sobre isso. Talvez o motivo não seja tão grave. A reforma do apartamento é incrível, a localização é linda, o quintal e a entrada parecem limpos e atualizados. Lucas não encontrou um único motivo para recusar o aluguel. Tendo decidido com firmeza, pediu ao corretor de imóveis um acordo para assinar. Para evitar problemas burocráticos no futuro, o próprio homem apontou o motivo do baixo custo. Todos os moradores estão fugindo de casa, dizendo que aqui tem um fantasma. Nosso herói só ficou feliz com a notícia. O próprio fantasma o seguiu, então isso não o assusta mais. Houve um barulho como se alguém tivesse se enfiado atrás do sofá.
O corretor de imóveis saiu correndo da sala horrorizado. Parece que ele mesmo está com medo de estar aqui. Todos foram avisados, então é melhor que os documentos estejam assinados no escritório. Na verdade, o apartamento está vazio há muito tempo. Camadas de poeira se acumularam por toda parte, mas nosso herói está repleto de poder espiritual. Fantasmas comuns não conseguirão nem chegar perto dele. Nas horas seguintes, a grande divindade incomodou Lucas como um pai forçando seu filho a fazer o dever de casa. Após completar o treinamento, ele sentiu como se sua força tivesse aumentado um pouco. Sua habilidade havia alcançado o terceiro posto. Aparentemente a batalha com a cobra realmente o beneficiou. Mas, apesar disso, sua força era apenas 1/1000 do que Kiron teve durante sua vida. Lucas se levantou e foi ao banheiro lavar o rosto e escovar os dentes antes de dormir. Ao abrir a torneira, viu que em vez de água corria sangue, mas algum tipo de sangue não era real. O fantasma se mostrava e tentava assustar com truques semelhantes. E isso é tudo que ele pode fazer. Para assustar Lucas ele precisa inventar algo pior. Nada mais aconteceu no banheiro, mas quando nosso herói saiu da sala, a TV ligada, só havia estática na tela. Uma garota saiu lentamente de lá, pálida como uma mulher afogada, com longos cabelos negros como nos filmes de terror. Lucas se aproximou e pisou em seu rosto, empurrando-a de volta para onde ela veio. O fantasma precisa ser criativo. Desesperada, ela começou a atacar de forma inepta. Era óbvio que ela não sabia lutar, não conseguia acertar nenhuma vez. Movendo habilmente o braço do fantasma, Lucas empurrou o rosto dela no chão. Agora vamos descobrir quem ela realmente é. Mas a menina agarrou a testa e começou a chorar, o que deixou nosso herói confuso. Será esse o mesmo fantasma que assusta todos os moradores? Ela não é um fantasma, mas uma entidade espiritual e é completamente inofensiva. Todos os objetos têm sua própria alma e, sob certas circunstâncias, cada objeto pode incorporar sua própria alma. Então por que, em vez de se desenvolver como qualquer outra entidade espiritual, assusta as pessoas que vêm aqui por dias a fio? Para que tais criaturas evoluam, elas precisam estar próximas de seu recipiente espiritual, e ela não pôde cumprir esta condição porque seu recipiente foi roubado. Kiron ofereceu ajuda ao espírito perdido. A garota ficou encantada. Se o grande Deus realmente ajudaria a devolver o item roubado. Mas a ajuda oferecida não foi nada do que se esperava, uma oferta para incinerar a criatura atormentada com a chama do fogo sagrado. Lucas acalmou a garota assustada. Kiron é um brincalhão, mas que tipo de demônio roubou seu recipiente? Seu nome é Gato Ganancioso. Ele adora colecionar diversas coisas valiosas, entre as quais existem alguns vasos espirituais que incorporam a essência espiritual. Está decidido que nosso herói e seu guardião derrotarão o demônio e devolverão o que foi roubado, e se selarem o gato em um livro, provavelmente ficarão ainda mais fortes. Lucas, que geralmente renunciou ao fogo divino, parece ter gostado dele, justificando-se dizendo que havia dominado recentemente o terceiro nível e queria experimentá-lo em ação. O fantasma sabia onde estava o ladrão de gatos e levou seus salvadores para lá. Aproximando-se das montanhas é possível sentir a aura demoníaca de quem está sendo perseguido. Seu esconderijo deve ser em algum lugar próximo onde costumam viver gatos selvagens, como deveria ser. Caverna. Os gatos gananciosos só saem de seu abrigo quando vão em busca de novos tesouros. O resto do tempo passam ao lado de suas riquezas. Aproximando-se cuidadosamente da entrada, Lucas decidiu que seria melhor se a entidade espiritual os esperasse do lado de fora. Velas feitas com gordura de peixes e pessoas são acesas nas paredes da caverna. Alguém realmente mora aqui. Tendo caminhado até o fim, eles viram uma sombra caindo na parede na curva. Parecia um gato ganancioso. Parecia feroz. O demônio, pequeno como uma criança, estava sentado rodeado de ouro e vários itens antigos, esfregando diligentemente uma garrafa velha. Lucas exigiu a devolução dos bens roubados. O gato ganancioso virou-se interrogativamente para ver quem ousava invadir seu covil. Mas esses tesouros inicialmente não tinham dono, então não se pode dizer que foram roubados, e as pessoas não conseguem avaliar o valor total de cada bugiganga. Dar-lhes algo é o mesmo que quebrá-lo. Vendo que Lucas pretendia levar à força os tesouros inestimáveis, o gato se preparou para defendê-los com todas as suas forças, pulando de 4, alongando o rabo, e como chicotes começou a chicotear tudo ao acaso. Não fossem apenas 2, a velocidade dos ataques é tão rápida que imagens residuais aparecem ao redor, dando a impressão de centenas de ataques em um instante. Quão rápidos, impactos com tal aceleração são bastante perigosos. Se não fosse pelo fogo divino, uma pessoa não seria capaz de sobreviver a tal coisa.
O ganancioso gato, satisfeito consigo mesmo, começou a fazer um discurso de vitória, pronto para gastar em troca de um tesouro. Mas ainda era cedo para se alegrar com alguns golpes. Lucas, acostumado, conseguiu acompanhá-los e pegá-los. 2 caudas não são suficientes para lutar com Deus. Lucas as queimou com sua chama, que rapidamente se espalhou pelos pelos. E então, como por um fio, ele jogou o gato na montanha de riquezas inestimáveis. Não adiantava comemorar a vitória tão cedo, agora ele está deitado lá e cheira gato queimado, e Kiron está girando e admirando os resultados de seu treinamento. Aparentemente, o demônio e Lucas se subestimam muito. O gato ganancioso se levantou e a imagem de uma criança substituiu a imagem de uma mulher adulta. Ela ficou muito zangada com as coisas quebradas, obtidas com tanta dificuldade, e seu rabo foi chamuscado, mas nosso herói ficou mais surpreso por ser uma menina e não um rapaz. O demônio arrancou as caudas de seu corpo e pegou-as na mão como arma, desferindo os mesmos golpes da última vez, mas a velocidade aumentou, e a força ficou bem mais fraca, nem doeu muito. O gato ganancioso pode não apenas coletar tesouros espirituais, mas também usá-los. Agora será mais difícil derrotá-la. O chicote dourado não se destina a ataques, sua verdadeira capacidade é transformar em ouro a superfície que atinge. Isso significa que muito em breve Lucas se transformará em um homem de ouro. O chamado tesouro espiritual é um item criado a partir de uma grande quantidade de sangue e energia espiritual, e geralmente cada um desses tesouros tem sua própria propriedade mágica única. Esta gata foi capaz de criar seu próprio tesouro espiritual, e talvez valha a pena cortar suas mãos para que essa infecção dourada não se espalhe. Se Lucas treinar duro, ele poderá criar novos em 70 a 80 anos, com a ajuda do poder divino. Parece que Kiron não tem consciência da duração da vida humana e, se ficarem tagarelando, ela ficará ainda mais curta. O ganancioso gato mal pode esperar para fazer de Lucas a coroa de sua coleção, ele precisa conseguir mais para acelerar a transformação. Enquanto o demônio agita seu chicote dourado, nosso herói não conseguirá se aproximar e, aliás, se ela tem um tesouro espiritual, então a divindade mais antiga deveria ter um, certo? Claro que existe, e o nome dele é Bunny, mas Kiron não o vê desde que se selou, e quem sabe onde procurar durante todo esse tempo. Que atrevimento subestimar tanto o inimigo e se permitir conversar com o guardião sobre a vida durante a batalha. Enquanto Lucas se distraía com as conversas, a gata gananciosa correu atrás dele e pegou sua perna esquerda com o rabo. Balançando, ela o lançou para longe e com seu corpo nosso herói rompeu a parede. Parece que a caverna não é tão simples e tem muitas passagens escondidas para várias salas secretas. Apesar do fato de a própria demônio ter lançado Lucas em seu arsenal, ela não se culpou por sua destruição. Um mangual de metal caiu das prateleiras na cabeça do gato ganancioso. Ela está tentando matar nosso herói ou a si mesma. Lucas procurou uma faca com a mão e imediatamente a lançou contra o inimigo. Ele não possui arma de arremesso, mas o que sobrar de repente terá sorte. Ela resiste como um rato encurralado. O gato nunca fez mal a ninguém. Ela só recolheu bugigangas abandonadas. O próprio Lucas invadiu a casa dela e atacou. Ele mesmo veio para a morte. O gato envolveu-o com o rabo e o ouro aos poucos cobriu seu corpo, sem usar nem metade de sua força. Embora Kiron sentisse uma aura muito familiar no arsenal, sua arma espiritual estava em algum lugar próximo. Correndo, ele tentou encontrá-lo rapidamente. Junto com Banner, eles acabariam com esse gato em pouco tempo. Lucas fechou os olhos e se concentrou, tentando liberar pelo menos um pouco de força para se libertar. Ele tentou sentir a arma e pediu ajuda. E Bunny ouviu, saiu de seu lugar, voou direto para as mãos do novo Senhor da Chama Divina. Lucas balançou sua alabarda, cortando as caudas que o prendiam. Tudo estava cheio de fogo. O ouro que havia crescido em seu corpo derreteu e o vidro nas pedras. Agora ele estava completamente livre. Seu corpo estava cheio de energia, que não era restringido por nada, como se não tivesse havido batalha. Ainda mais, ele se sentia muito mais forte. Como isso é possível? As caudas foram simplesmente cortadas. É a mesma alabarda que o gato encontrou na floresta há cerca de 30 anos. Parece que Banner aceitou Lucas como seu novo mestre, e colocou todo o poder à sua disposição. A gata percebeu que havia perdido e começou a pedir para ele poupá-la, afinal ela havia brincado um pouco mais. O ataque da arma do Espírito Divino é impressionante, como se um vulcão tivesse entrado em erupção. A entidade espiritual que aguardava seu retorno observou de lado que poderosa força espiritual avançava pela montanha. Surpreendentemente, o gato ganancioso sobreviveu, embora não consiga mais continuar a luta.
Lucas levou a alabarda ao pescoço da derrotada. Ela, claro, não era uma das covardes, mas agora ela entendia quem mandava aqui. O demônio virou uma gatinha e implorou por misericórdia. Ela só procurava curiosidades mágicas e não encostava o dedo nas pessoas, prometendo ouvir e obedecer em tudo. Kiron percebeu que ela não emitia uma aura maligna. Provavelmente, o gato realmente não fez nada de errado. Bem, o novo apartamento deles não tem animal de estimação suficiente para torná-lo completamente aconchegante, e Lucas deu ao seu novo gato um apelido não muito original, Kotia. E os tesouros que ela coletou precisam ser devolvidos aos seus legítimos donos. É a coisa certa a fazer, mas são tantos que é impossível administrar de uma vez. Kotia entregou a Lucas uma de suas maravilhas mágicas, um anel chamado Sumi. Coisas inanimadas podem ser colocadas nele, e quanto mais forte seu dono, mais coisas podem ser colocadas nele. A força de Lucas foi suficiente para tirar absolutamente tudo, e naquele exato momento começou um terremoto. Acontece que o gato ganancioso estava segurando a montanha com seu poder espiritual, e como tudo foi gasto na batalha, foi melhor para que eles fujam o mais rápido possível. Houve um desabamento e Lucas não teve tempo de sair correndo da caverna. Restaram fragmentos de memórias, alguém o salvou do colapso e estava lá o tempo todo. Lucas deitou-se no peito macio e desmaiou novamente. Acordei no hospital, graças ao poder divino, meu corpo estava quase recuperado e não sentia fortes dores. Emma, que estava sentada ao lado dele, ficou muito feliz por ele finalmente ter acordado e se interessou por sua condição. Por que ela está aqui? Tudo é muito estranho. Lucas lembra exatamente que foi enterrado bem no fundo de uma caverna sob a montanha. E é isso mesmo, Emma estava fazendo uma corrida noturna quando ouviu um rugido forte. Correndo em direção ao barulho, encontrou um amigo sob os escombros de pedras e imediatamente chamou uma ambulância. Mas por que correr para as montanhas à noite? E o próprio Lucas esqueceu algo nas montanhas à noite, e começou a inventar desculpas sobre a vontade repentina de dar um passeio na natureza. Quem diria que isso iria acontecer? Bem, tudo bem quando acaba bem. Emma colocou a mão no ombro dele e pressionou a cabeça em seu peito. Parece que essas memórias são dela, de Lucas inconsciente em seus braços, ou talvez ainda seja apenas um sonho. Não penso em nada obsceno. Nosso herói pressionou-se contra o peito e começou a murmurar que as sensações eram as mesmas. Num momento tão inoportuno, Wood e Nana entraram no quarto, vieram visitar o amigo doente. Vendo uma cena tão indecente, parecia que Lucas estava fora de si de prazer. O que eles estão fazendo aqui? Nem tudo é o que parece. Nosso herói apresentou sua amiga de infância, e ele não se aproveitaria da gentileza dela. Emma enfatizou que ele nunca gostaria de uma moleca como ela. Wood era bem versado nesses assuntos. Com um rosto assim basta colocar um pouco de maquiagem. E que figura, nem o menor indício de gordura. Todos eles realmente vieram ver Lucas. Parece que não está tudo bem. Nana veio nos lembrar do treinamento conjunto planejado. E Wood veio oferecer um emprego. Uma tarefa apareceu com uma boa recompensa, além de dificuldade, e ajuda não faria mal. Mas se Lucas não ajudar no treinamento, Nana perderá completamente o controle de seu espírito guardião, o que Wood não concorda. Quem é ele para segui-la constantemente? Emma não entendia que tipo de treinamento e tarefas eles estavam fazendo. Lucas os apresentava como otakus malucos, por isso diziam coisas estranhas. Chegou a hora de escolher. Nana parece furiosa e Wood não tem vontade de recusar. Não importa quem nosso herói escolha, o outro ainda ficará ofendido. É a hora de usar o juramento fraterno, não apenas para Emma expulsar os homens. E eles disseram que já haviam se inscrito em um grupo para o evento do clube dela, e se ele não comparecesse, decepcionaria muito Emma. O motivo parecia bastante convincente, mas da próxima vez é melhor não pular o treino. Wood convidou Emma para um café e sugeriu que se tornassem amigas. As meninas pareciam se dar bem umas com as outras e decidiram deixar a paciente cuidar de seus negócios de menina. Kiron estava orgulhoso de si mesmo. Depois de sua aparição, as belezas começaram a girar constantemente em torno de Lucas, tão encantador e galã. Aliás, ele não se lembra do que aconteceu ontem, mas o guardião adormeceu assim que sua embarcação perdeu a consciência. Pela janela aberta, Kotia pulou para dentro da sala, dizendo que um descendente de algum espírito o salvou dos escombros. Mas o demônio não pode dizer mais nada. Enquanto ela cavava para chegar à superfície, eles já haviam sido levados para algum lugar. Emma é realmente a mesma descendente, mas Kiron provavelmente teria sentido imediatamente a presença de um espírito guardião nela. Mas ele não percebeu a anja adormecida, embora eles tenham se cruzado tantas vezes com Nana antes mesmo de saberem de suas habilidades.
mas vamos deixar de lado, onde desapareceu a essência espiritual, cujo objeto eles vieram procurar em Koshi. Assim que nos lembramos dela, ela apareceu direto do ringue onde todas as riquezas estavam guardadas. Enquanto Lucas estava deitado em sua cama de hospital, entre os tesouros, o espírito finalmente conseguiu encontrar seu recipiente espiritual. Nosso herói achou engraçado. Acontece que seu vaso é um arranhador comum, parecido com um antigo. Este é um Jade Anoruba, e todos saberão que era usado por meninas da família imperial, mas por que não é um arranhador? As enfermeiras ficavam do lado de fora da porta e tentavam decidir o que fazer com um paciente que falava sozinho, mandá-lo ao psiquiatra ou fazer exames. No dia seguinte, conforme combinado, Lucas foi até a montanha para o evento do clube de Emma. Minha amiga nunca se atrasou, mas hoje ela desapareceu, nem está claro se ela deveria se preocupar com isso. Lucas continuou esperando, todos ao redor estavam quase prontos para sair, e finalmente ela apareceu e perguntou há quanto tempo ele estava parado. Ele se virou irritado, mas viu Emma em uma forma feminina bastante incomum. Woody a convenceu a fazer extensões de cabelo e disse que queria ajudá-la a mudar sua imagem, provavelmente vendo sua atração por Lucas. Um anúncio foi feito antes da preparação para a largada. Grupos de 3 pessoas devem se reunir, não é possível sair do percurso. O grupo que chegar primeiro ao topo da montanha vencerá. Mas enquanto Woody enchia a cabeça de Emma com vários segredos de beleza femininos, ela se esquecia completamente dos grupos. Um homem se aproximou deles, querendo entrar se o lugar não estivesse ocupado e se ambos não se importassem. Eles já se conhecem. O mesmo capitão do clube de basquete Léo, sparring de Lucas na academia.